Queria ser adorado nesses termos. O seu palácio era tratado como um santuário. O trono dele era considerado uma sede divina. E é por isso que Jesus chama Pérgamo de um lugar onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Porque ali tinha uma falsa religião, o culto imperador, que se levantava contra o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é nesse ambiente difícil que havia uma igreja cristã, a igreja de Pérgamo. Um povo que não adorava ídolos, mas adorava ao Deus vivo. E por causa disso eles estavam enfrentando perseguições e até mesmo martírio, irmãos, como o texto nos mostra. O problema é que, mesmo resistindo àquelas pressões de fora do paganismo, a igreja começou a ceder por dentro. Esse era o problema da igreja. Era uma igreja fiel na sociedade, aos olhos da sociedade, aos olhos do paganismo, mas uma igreja muito flexível, tolerante internamente. Ela se tornou tolerante com práticas e ensinos que não agradavam o Senhor. E é por isso que Cristo escreve a essa igreja. Nessa carta, a gente aprende uma verdade, que o Senhor Jesus é intolerante com a igreja que tolera o mundo. E no texto, essa intolerância santa, ela aparece de 3 maneiras. A primeira está no versículo 12 e 13, que nos mostra o modo como Cristo fala à igreja. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ele começa dizendo que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada é a sua palavra, irmãos, que é um símbolo do seu governo, símbolo da autoridade de Cristo. E ao se apresentar dessa forma, ele nos lembra que quem governa a igreja não é o imperador, não é uma autoridade política, não é nenhum sistema, mas o Senhor. E ele também nos mostra que conhece os desafios da sua igreja. Ele conhece onde ela vive, onde está o trono de Satanás. Como vocês já ouviram, ali era um centro de idolatria, culto ao imperador, e a pressão contra eles, meus irmãos e irmãs, era algo avassaladora. Era intensa, não era algo velado, era algo escancarado. Cristo não ignora o desafio deles, porque ele sabe onde aquela igreja estava inserida. O contexto desafiador e muito difícil daquela igreja. E isso nos consola, irmãos, porque saber essas palavras, ouvir o modo como Cristo fala à igreja, que é aquele que tem autoridade maior do que o imperador e que conhece os desafios do seu povo, nos mostra que ele sabe onde vivemos e os desafios que enfrentamos. Ele sabe onde você mora, meu irmão e minha irmã. Ele sabe as lutas que você enfrenta, meu irmão e minha irmã. Ele está de olho em você. Ele conhece também o nosso nível de compromisso. O texto nos mostra que mesmo naquele ambiente difícil, o Senhor conhecia o compromisso da igreja. Mesmo um ambiente desafiador, eles não negaram a fé. Eles permaneceram firmes ainda nos dias de Antipas. E Jesus diz que era a sua testemunha, a quem Jesus se dirige dizendo que era o seu fiel e que foi morto na cidade de Pérgamo, diante de todos os seus habitantes, incluindo a própria igreja local. Meu irmão e minha irmã, houve perseguição, houve martírio e Cristo sabe o preço que aquela igreja pagou. Mas perceba algo importante: contexto difícil nunca é desculpa para concessão. Hoje nós não enfrentamos a espada, mas existem outras espadas viradas contra a igreja. Nós não vivemos uma perseguição escancarada, mas uma pressão muitas vezes velada. Hoje a pressão é outra: conviver bem sem criar desconforto. O desafio da boa convivência. Hoje a pressão é manter a harmonia a qualquer custo. Você pode não ser perseguido, mas você se sente pressionado a não falar a verdade, a não se posicionar para manter as aparências, para não ser considerado radical. Não somos forçados como eles a negar a nossa fé, apenas manter a descrição constantemente. O desafio que enfrentamos também hoje é de adaptação cultural. Hoje o maior perigo não é negar a Cristo abertamente. Hoje o perigo é nos ajustar ao ambiente. É quando a gente permite que a cultura comece a determinar, definir
os limites onde a nossa convicção a Cristo pode ir. A pressão, ela não vem apenas da perseguição direta, mas muitas vezes acontece de forma velada. Não é como aconteceu com Esmirna e Pérgamo. Muitas vezes a gente pode se sentir pressionado para manter a boa convivência com as pessoas, ter aceitação das pessoas, não sermos rotulados como intolerantes e radicais. Mas Pérgamo, mesmo vivendo onde estava o trono de Satanás, ela deu provas de sua fidelidade a Cristo. Agora note, não apenas de sua fidelidade a Cristo, mas de sua fidelidade exclusiva a Cristo. Eles não negaram o nome do Senhor. Pelo contrário, eles conservaram o nome do Senhor. Eles foram fiéis até a morte. E assim também hoje, a igreja é chamada a se submeter à autoridade da palavra de Cristo acima da cultura, mesmo quando isso pode custar a nossa reputação, o nosso status, ou até mesmo o nosso conforto. Você, ao se posicionar diante das pessoas por suas convicções de fé e em nome da sua fidelidade exclusiva a Cristo, você pode causar muitos desconfortos e perder muitos adeptos e muitas amizades. Meu irmão e minha irmã, grave isso que eu quero que você aprenda hoje. O Senhor é intolerante com a igreja que tolera o mundo. E essa intolerância santa aparece pelo modo como Cristo fala com a igreja e se torna ainda mais evidente, em segundo lugar, pelo modo como Cristo confronta a tolerância da igreja. Versículo 14 e 15. Vamos ler. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Jesus está fazendo acusações graves contra aquela igreja. Tolerância contra a doutrina de Balaão. É a primeira tolerância. Segunda tolerância com os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Cristo diz que no meio da igreja existiam pessoas que sustentavam uma falsa doutrina, que ele chama aqui a doutrina de Balaão. Ele faz aqui uma conexão com o Antigo Testamento. Balaão é uma figura muito conhecida dos judeus. Os destinatários dessa carta, eles sabiam muito bem quem era Balaão. Nós também conhecemos. Basta você ler o livro de Gênesis, você ler o livro de Êxodo, você ler os livros que falam desses acontecimentos narrados no Antigo Testamento. Balaão, ele conseguiu armar armadilhas contra o povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus interferiu, então ele abençoou. Mas ele conseguiu ensinar alguém que fez o povo cair no pecado. E aqui é Balaque. Nós vemos aqui ele dizendo que Balaão, ele não conseguiu frustrar os planos de Deus, mas ele conseguiu uma estratégia para minar o povo de Deus. Ele mostrou como corromper Israel por fora. Muitas vezes o diabo não consegue destruir a igreja com a perseguição, mas ele consegue destruir a igreja internamente com a sua corrupção. Ele consegue fazer isso usando o caminho da sedução. O povo foi levado à idolatria e à imoralidade. Comeram carne sacrificada a ídolos e praticaram prostituição. Se você quiser mais informações, basta você ler Números. E a galera que está aí fazendo o panorama do Antigo Testamento vai chegar lá. Números capítulo 22 ao capítulo 25. O ataque, meus irmãos, não veio pela perseguição, veio pela infiltração interna, que começou a minar aquela igreja, que começou a destruir aquela igreja. Um ensinamento aqui, um ensinamento acolá, e começou a ser introduzido, dividir a igreja, destruir a igreja, minar o entendimento correto da igreja, uma concessão aqui, uma flexibilização ali, e isso foi destruindo a igreja por dentro. O império com a espada não conseguiu destruir a igreja, mas dentro da igreja o diabo estava destruindo ela. A tolerância com os nicolaítas é um fator que Cristo reprova e acusa eles. Cristo menciona aqui os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que distorcia a graça de Deus, usava a liberdade cristã como desculpa para viver no pecado. Eles afrouxavam as exigências da palavra de Deus, tornavam aceitável o que Deus proibia na lei. O que estava acontecendo na igreja? Esse grupo, eles começaram a ver algumas exigências, inclusive aquelas exigências que não podia comer carne sacrificada aos ídolos, que não podia participar de festas da carne, que não podia se misturar com os pagãos. E aí eles começaram a defender uma graça libertina, barata, para mostrar, a gente está em outro tempo. As coisas não são bem assim, não. Eu acho que a gente não pode ser radical demais, não. Essas ideias não vinham
da membresia da igreja. Vinha de gente que formava opiniões. Vinha de gente que tinha visibilidade na igreja. Vinha de gente que era radicais até certo ponto, mas procurava sempre afrouxar para justificar os seus erros dentro da igreja. Havia uma tendência de adaptar a fé aos costumes dos pagãos, para que não fosse visto como algo errado, retrógrado ou radical demais, participar de um estilo de vida pagão, só porque nós estamos no tempo da graça. Eles estavam disseminando uma falsa doutrina que estava minando a ética na igreja, a conduta na igreja, e até mesmo comprometendo a sã doutrina. Porque muito embora a graça de Deus, ela realmente nos ensina que nós somos salvos pela graça, não pelas nossas boas obras, a graça de Deus, ela não flexibiliza, ela não abre concessões para viver uma vida pecaminosa nesse mundo, uma vida corrupta, uma vida de pecado, uma vida sem santidade. Pelo contrário, a graça de Deus nos educa a viver piedosamente em Cristo Jesus, a renegar as paixões mundanas e viver um estilo de vida piedoso. Mas havia essa tendência. O problema, muitas vezes, não é o erro que se levanta na igreja, mas o erro aceito e muitas vezes mantido. Há coisas que antes nos incomodavam e hoje não nos incomodam mais? Faça essa pergunta para você. O que está sendo tolerado por você, que antes você via como algo inaceitável? Faça uma reflexão. Hoje em dia a gente lida com um mundanismo disfarçado dentro da igreja. É muito comum assistir hoje pessoas que se dizem evangélicas, mas acham normal participar de carnaval como qualquer outra pessoa. E esta semana pintou para mim no Instagram um vídeo lá de uma cantora. Ela não é gospel, mas é uma cantora que ganha muito dinheiro. Tem um cachê alto para participar de micaretas, cantar músicas de axé. E ela tentando justificar isso, dizendo que ela não vê erro nenhum fazer isso. Que ela pode cantar, que ela deve estar lá porque ela é luz, que Deus ama ela e que quando ela vai lá, quando ela sobe no carro da micareta, Deus está com ela abençoando, ela está fazendo bem para as pessoas. Que graça é essa que ela está se apoiando? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que ela abraçou? Que não encontra amparo nas escrituras. Ela está seguindo a doutrina de quem? Ela está seguindo a doutrina de Balaão. Ela faz parte do grupo dos nicolaítas. E quando a gente fala de carnaval, ele é só um exemplo visível. Mas ele não é o único, existem muitos outros. O problema hoje não é alguém dizer que deixou Jesus. O problema é muito mais profundo, irmãos. É continuar dizendo que ama Jesus, mas começar a achar normal coisas que a Bíblia chama de pecado. O problema muitas vezes começa quando a igreja aprende a justificar o que antes confrontava. O que Deus reprova, o que Cristo adverte. Balaão não destruiu Israel por fora, corrompeu a igreja por dentro. Judas capítulo 3. Judas capítulo 1, versículo 3 ao 11. É porque só tem um capítulo mesmo. Só você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia. Eu fiquei pensando em ler alguns textos da carta do apóstolo João, porque foi para quem essa carta foi destinada. Ele recebeu de Jesus essa carta e responsável por transmitir isso ao anjo da igreja e visava toda a igreja. Mas Judas estava vivendo dentro desse contexto. Judas, apóstolo João. Em alguns momentos, Paulo também rebateu esses falsos mestres, esses influencers, não digital, né, mas aqueles principais influencers dentro da igreja, pessoas que tinham visibilidade, que tinham influência, que eram formadores de opinião e que estavam disseminando falsas doutrinas na igreja. Veja o que Judas, que é o meio-irmão de Jesus, não é o Judas que traiu Jesus, o meio-irmão de Jesus escreveu acerca desse grupo dentro da igreja. Pasme, acompanhe comigo a leitura. Amados, Judas falando, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação, temos em comum sentir, olha aí, que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-lo a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que afrouxam, que abrem concessões para justificar os seus erros na igreja. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu
depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também, esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de quem? De Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos os que contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. Em sua boca vivem falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se, olha a exortação agora, das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Precisa explicar esse texto aqui? Você viu aqui as características deles que se infiltram dentro da igreja? Vocês viram? Vocês viram por que o Senhor é intolerante? E que ele se revela nesses termos com a igreja? Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia e conhecia esses que estavam desviando o caminho, estavam dividindo, estavam contaminando e que estavam abrindo concessões dentro da igreja para justificar suas obras más. A igreja de Cristo, meu irmão e minha irmã, não é chamada para se camuflar, mas para batalhar pela fé santíssima. Porque o Senhor é intolerante com a igreja que tolera o mundo. E essa intolerância nós estamos vendo que é uma intolerância santa. E aparece pelo modo como Cristo fala à igreja, confronta a tolerância da igreja e, por fim, pelo modo como Cristo ordena mudança na igreja. Versículo 16 e 17, vamos ler. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vejam que ele primeiro se apresentou como aquele que tem uma espada cortante. Agora ele está dizendo que essa espada, que é maior do que a espada do império, é a espada que ele vai usar para cortar isso na igreja. Olha o que ele fala. Arrepende-te, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Olha aí. E ele continua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei a minha pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um nome escrito, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele chama a igreja ao arrependimento. Senão virei e lutarei com a espada da minha boca. Olha aí. Ele vai aplicar o poder da sua palavra. Haverá consequências para os rebeldes. Toda desobediência e rebeldia há consequência no plano de Deus. Sempre há. Guarde isso. A mesma palavra que corrige é a mesma palavra que julga. Mas o texto não termina com ameaça. A boa notícia é que o texto termina com promessas de bênçãos especiais. Irmãos, já promessas benditas para os perseverantes, para os obedientes, para aqueles que se arrependem, ouvem e praticam as palavras de Deus, para aqueles que perseveram firmemente e não abrem concessões, não flexibilizam para justificar seus pecados, seus erros, para viver do modo indigno do Evangelho, de maneira que desagrada o Senhor, mas que desejam
desejam viver do modo que agrada o Senhor da igreja. Então ele promete aqui, um maná escondido. Os judeus, eles acreditavam que esse maná escondido, ele seria dado quando o Messias viesse. Ele ia dar um maná para alimentar o seu povo. E ele veio, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desce do céu e dá vida a todo aquele que crê. Portanto, é Jesus que nos alimenta. Ele é que nos sustenta. E ele é que nos promete comunhão eterna com ele. Por isso vale a pena perseverar. Ele promete também para os vencedores, para aqueles que perseveram, mesmo em meio àquela multidão que tenta nos corromper, que tenta nos dividir, que tenta nos destruir, que tenta minar a nossa comunhão, a nossa unidade, a sã doutrina. Ele diz que também vai receber pedrinhas brancas com um novo nome. As pedrinhas brancas, elas podiam significar absolvição de tribunais, mas também podiam representar aqui o ingresso para grandes banquetes de celebração. Então Jesus está dizendo aqui que o perseverante, ele não apenas escapa do juízo, ele vai escapar do juízo, mas ele também é aceito por Deus graciosamente e será recebido em um banquete celestial. Meu irmão, minha irmã, Cristo não apenas está dizendo, mudem, ele está dizendo também, vale a pena ser fiel a Cristo até o fim. Eu não vou deixar, meu irmão, eu não vou trocar o que eu encontrei, o mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Essa precisa ser a nossa oração diante das investidas do diabo, diante dos ataques do diabo, que muitas vezes não vem numa perseguição escancarada, mas muitas vezes vem com concessões, flexibilizações, tolerância mascarada, maquiada de mundanismo dentro da igreja. Mas nós precisamos afirmar que Ele é o dono da nossa afeição, que Ele é o nosso único Senhor, dono da nossa vida, a quem nós devemos lealdade até o fim. Amém? Porque o Senhor é intolerante com a igreja que tolera o mundo. E Ele fala com autoridade à igreja. Ele confronta a igreja e Ele exige mudança da igreja. Amém? Vamos orar, ficar de pé, chamar os músicos também.